Olá, queridos, graça e paz. Mais um dia para nós meditarmos um pouquinho mais a respeito do fruto do Espírito. Ore comigo neste momento. Pai nosso que estás no céu, santificado, adorado, entronizado, seja o teu maravilhoso, poderoso nome. Pai, nós te agradecemos e somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Pai, nós pedimos ao Senhor que neste momento, que tudo aquilo que é contrário à tua vontade não tenha espaço, que eu possa diminuir, que o Senhor cresça, que Cristo de fato possa se manifestar neste momento, através da palavra, através desse compartilhamento das verdades das Santas Escrituras. Pai, nós te pedimos, fica à vontade no nosso meio, que o teu Espírito Santo traga ao nosso coração aquilo que o Senhor deseja, com sabedoria, com verdade, com temor e acima de tudo, Pai, nós te pedimos, venha o teu reino e seja feita a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar a respeito da característica, da virtude do fruto do Espírito, que é a alegria, ou em outras versões, vem como gozo. Geralmente, quando nós falamos, de alegria, a gente vai relacionar com aquilo que nos é prazeroso, com aquilo que proporciona prazer, satisfação. E eu quero iniciar perguntando a você, o que te dá prazer? O que te dá alegria? É ter dinheiro? É a sua família? É a sua profissão? É comprar algo, talvez roupa, um bem? O que é motivo da sua alegria? O que de fato te dá muito prazer? Todas essas coisas, que eu falei agorinha, não é pecado, mas pode se tornar pecado se nós, enquanto seres humanos, amamos mais a essas coisas do que a Deus, do que a Jesus. Pode se tornar pecado se a nossa alegria for dependente dessas coisas e não relacionada a Jesus. E aí, meu amado, a gente fica perguntando, o que é pecado? Pecado, o ser humano, ele peca toda vez que ele deixa de fazer a vontade de Deus. É isso. Eu estou pecando, eu cometo pecado toda vez que eu deixo de fazer a vontade de Deus. E aí, a respeito da alegria, do gozo, Chaplin, que é um teólogo que a gente traz aqui, ele é PhD em Novo Testamento, com relação às Escrituras, ele fala o seguinte: Deus gosta de corações animados. Ele enviou o seu Filho a fim de alegrar os nossos corações. Por essa razão, os profetas, os apóstolos e o próprio Cristo nos encorajaram e ordenaram-nos que sejamos alegres. Então, durante toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar os escritores inspirados pelo Espírito Santo nos chamando a, de fato, sermos alegres, nos encorajando a viver uma alegria que é de Deus, que vem de Deus. E aí, por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo lá em Filipenses, no capítulo 4, na parte B do versículo 1 e no versículo 4, ele vai dizer o seguinte, portanto, continue todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Essa alegria, então, que é produzida em nós por meio da ação do Espírito Santo, ela só vai existir se nós estivermos unidos com Cristo. Amado, a nossa união com Cristo, enquanto ser humano que crê, que sabe da importância do arrependimento, da conversão, de fato deixarmos ser atraídos por Jesus, essa união, ela tem que nos proporcionar alegria. Então, um ser humano, um crente, que de fato não consegue manifestar alegria no seu íntimo, e essa alegria que está no íntimo ser transbordante, para o seu semelhante, para as relações que ele tem, está faltando ali de fato a ação do Espírito Santo. Tem uma barreira impedindo o agir do Espírito Santo na nossa vida, se nós não conseguimos de fato sentir essa alegria e manifestar essa alegria. O Senhor Jesus, em Lucas 10, 20,
né, quando os apóstolos, os discípulos, né, eles voltam de uma grande missão, eles ficaram alegres, né, porque os espíritos imundos, né, saíram, eles oraram, viu, né, resultado das suas orações, mas o Senhor Jesus fala com eles assim: porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Você está alegre porque você tem uma família? Você está alegre porque você tem um trabalho? Porque você consegue viajar, ter momentos de lazer? Porque você consegue presentear as pessoas? Porque você tem dinheiro? Aqui o Senhor Jesus fala, se alegre, porque o nome de vocês está escrito nos céus. E aí, meu querido, isso tem a ver com a salvação, isso tem a ver com a graça dele. Mais à frente eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Né, Chaplin vai dizer assim: a alegria cristã, entretanto, não é uma emoção artificial, não é uma alegria de rede social, né, de Instagram, de Facebook, que ali parece tudo perfeito. Não, ela não é virtual, ela não é artificial, ela não é uma fake news, ela tem que ser verdadeira. Antes, é uma ação do Espírito de Deus no espírito humano, para que este venha a conhecer que o Senhor está em seu trono e que tudo está sob o seu controle neste mundo, até onde a experiência pessoal está envolvida. Essa alegria é a inspiradora da esperança e da coragem. É a confiança de Deus, é a confiança em Deus e a satisfação de estarmos vivos em Cristo. Por que ele fala independente da experiência humana? Porque a nossa vida ela é perpassada por situações que nos trazem tristeza, que nos abatem, né? que realmente nos desmotiva. Uma derrota, a perda de um ente querido, né? A perda de algo que a gente considera de grande valor, muitas vezes ainda não ter alcançado aquilo que nós sonhamos, né? Enquanto família, enquanto objetivo profissional, financeiro, essas questões todas irão nos afetar. Por isso que essa alegria, ela não pode estar relacionada e ligada a todas essas questões. Ela precisa estar, de fato, ligada com Cristo. Então, aqueles que vivem unidos com Cristo, vivendo essa nova vida, sendo nova criatura, tem que ser alegre. É essa alegria do Espírito no coração e na expressão nossa para com os nossos semelhantes. Alegria em servirmos a Jesus. Alegria em meio à mais terrível noite. Pois temos aprendido o grande segredo. E eu estou andando em plena luz. Qual que é o grande segredo? É de fato entender que a vida de Cristo, o sacrifício de Cristo, a salvação que ele nos proporciona é o motivo da nossa maior alegria. Jesus precisa ser o motivo do nosso maior prazer. Se o nosso prazer não está ligado a Jesus em última análise, esse prazer é frágil, não é uma alegria genuína. A alegria, como parte do fruto do Espírito, é manifestada em nosso íntimo, mas, para ser algo espiritual, essa alegria transborda em forma de ações. O apóstolo Paulo vai dizer também em Coríntios que um homem natural, o ser humano natural, não compreende as coisas que vêm do Espírito de Deus, mas o homem espiritual, sim. Então, por isso que muitas vezes, com a visão meramente humana, a gente não vai conseguir entender. Por isso que precisamos expandir a nossa visão para uma visão espiritual. E por que eu estou dizendo isso para você? É justamente para entender que as circunstâncias deste mundo, as dificuldades deste mundo, as tristezas que podem acontecer neste mundo, elas não são maiores do que a alegria que vem de Deus. Isso é somente para quem é espiritual. Né? Nós passamos por momentos de luto, né, na nossa vida, de pessoas, de projetos, de situações. E por que a gente consegue ainda manifestar uma alegria no nosso íntimo? Porque ela vem de Deus. Porque é algo que é espiritual. E aí, como que eu, cheio dessa alegria, como ser humano, vou transbordar e vou transformar isso nas minhas ações? Pais, né, pessoas adultas que são responsáveis por uma criança, quando essas pessoas são cheias de alegria, mesmo que o filho, mesmo que a criança ali, né, cometa algo que te entristece,
A sua forma de educação vai ser uma forma de educação que considera que você é cheio de alegria. Então, meu amado, você não vai querer justificar uma violência em relação ao seu filho. Você não vai pegar um versículo isolado da Bíblia, tem que lascar a vara na criança. Não. Nesse contexto que Jesus vem, nenhuma forma de violência ela é aceita. Então, eu dialogo com o meu filho, eu dialogo com a criança, eu explico para ela as consequências, mas eu não vou corrigir um ato que me desagradou, que ofendeu, com uma forma de violência. E isso vai se traduzir também nas relações entre marido e mulher. Se há situações que precisam ser resolvidas, não é a violência o caminho, não é a agressão física, não é a agressão psicológica. Eu sei que é desconfortável às vezes ouvir isso, porque a gente gosta de justificar, né? Ai, Deus corrige a quem ama. Sim, a correção é justamente você trazer aquela pessoa, você encorajar ela e direcionar ela a fazer aquilo que é correto. A correção não é prática de violência. A correção não é prática de colocar a pessoa em situação vexatória, causar vergonha, né, exposição. Não é para isso. A correção é, de fato, para que você possa construir naquela vida um projeto que vai revelar o projeto de Deus em nós. Deus, ele precisou corrigir a humanidade com relação ao pecado. Ele enviou a Jesus. Ele fez um grande plano. Jesus, nessa vida, ele vai falar, eu acho que é magnífico, o Sermão do Monte. Felizes, bem-aventurados, alegres. Ali em Mateus 5 ele tem uma lista. E é esse convite que nós precisamos entender e nós precisamos, de fato, aceitar. Filhos, né, que muitas vezes precisam esconder algo de seus pais porque é vergonhoso ou porque não condiz com a palavra de Deus, não são filhos cheios da alegria que vem do Espírito Santo. Pessoas que muitas vezes no relacionamento amoroso, né, que precisam, né, de outras formas de prazer, de muitas vezes, né, queimar etapas, ultrapassar limites, defraudar alguém emocionalmente, fazer chantagem emocional, não são pessoas cheias da alegria que vem do Espírito de Deus. Por quê? Porque o prazer dela não vai estar na vida com Cristo, mas vai estar em satisfazer sua carne, satisfazer as suas emoções, satisfazer os seus desejos, os seus maus desejos. É daí que vem, né, as guerras, as confusões entre as pessoas, os maus desejos de querer ter mais, de querer sobrepor sobre o outro, de querer exercer um domínio e um poder sobre o seu semelhante. E aí, queridos, lá, como eu disse no Sermão do Monte, né, que o Senhor Jesus vai falar das bem-aventuranças, eu quero destacar Mateus 5:6. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitos. Amado, entenda algo. Se eu, como cristão, se você, como cristão, não está completamente satisfeito, não está completamente alegre, é por quê? É porque nós não temos fome e nem sede de fazer a vontade de Deus. É porque nós não queremos e nós não estamos vivendo para satisfazer e para fazer a vontade de Deus. E aí nós precisamos, de fato, endireitar. Nós precisamos, de fato, refletir o que eu preciso corrigir na minha conduta. Porque se você tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, nós seremos completamente satisfeitos. Nós estaremos completamente alegres. Se a igreja não está alegre, é porque ela não tem fome e não tem sede de fazer a vontade de Deus. O ser humano que entende que Jesus deve ser sua maior fonte de alegria, de prazer e vive assim, de fato é o ser humano que tem a alegria do fruto do Espírito. E tudo isso está ligado, meu amado, ao grande tema, a alegria da salvação. E essa alegria da salvação está ligada com a graça. Porque nós fomos salvos, nós somos salvos pela graça. E essa graça é que tem que nos bastar. Então, se eu não tenho essa alegria, a salvação não me basta, a graça de Deus não está me bastando, e aí eu não posso dizer como o apóstolo Paulo falou, lá em Filipenses 4:11, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que eu preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente, alegre, satisfeito em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome,
quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, possa enfrentar qualquer situação. Será que nós podemos dizer que estamos alegres, que estamos satisfeitos em toda e qualquer situação? Por isso que lá no início eu perguntei, o que te dá alegria? O que te causa prazer? O que te causa contentamento? Se de fato saber que Cristo, pelo sacrifício dele, nos salvou, pela essa maravilhosa graça, ela nos basta, amado, parabéns. A sua alegria é de fato a alegria que é produzida pelo Espírito Santo e faz parte desse maravilhoso fruto do Espírito. Agora, se ainda não é isso, nós precisamos de fato rever, fazer uma autoavaliação para que Cristo seja o nosso maior prazer e para que a alegria, que é parte do fruto do Espírito, esteja dentro de nós e nos encha por completo a ponto de transbordar até alcançar nossos semelhantes. Filhos, amigos, as nossas relações de trabalho, um patrão que não é justo com seus empregados, é um patrão também que não tem a alegria que é fruto do Espírito. Não adianta dizer que é cristão, não adianta dizer que é crente. É preciso manifestar o fruto do Espírito e que você tenha muita alegria genuína e verdadeira em nome de Jesus. Senhor Deus, amado Pai, obrigado. Obrigado por este momento de aprendizado, obrigado por este momento que o Senhor nos permitiu aprender um pouco mais do fruto do Espírito por meio dessa virtude, a alegria. Há muito mais que poderíamos dizer, que poderíamos falar, mas neste momento eu te peço, ó Deus, que nós tenhamos sede e vontade de fazer aquilo que o Senhor quer. Que nós sejamos felizes por ter fome e sede de fazer a Tua vontade. E assim nós seremos completamente alegres e satisfeitos. É isso que eu te peço neste momento para a minha vida, para a minha família, para a vida dos meus irmãos, para as famílias deles, para todos aqueles que estarão, ó Deus, assistindo esse vídeo. Nós te agradecemos e queremos, de fato, ser cheios desta maravilhosa alegria. Que a graça e que a paz de Cristo esteja sempre com você, em nome de Jesus. Seja alegre, seja sempre alegre com essa alegria que é fruto do Espírito. Meu coração será para sempre.